Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como realizar aí três tipos de transformações da variável independente, que são o deslocamento no tempo, a reflexão no tempo e a mudança de escala. Entender como realizar esse tipo de mudança, de transformação é importante para a gente fazer o cálculo da integral de convolução, que a gente vai ver em outros vídeos, certo? Então vamos começar pelo mais simples, que é o deslocamento no tempo. Vamos considerar aqui uma função x de t e ela vai ter o seguinte gráfico. Ela vai ser aqui, ó, uma espécie de um trapézio, certo? Aqui ela vai ter valor 1, aqui ela vai estar no instante de tempo 1 e aqui ela vai estar no instante de tempo 2, certo? O deslocamento no tempo consiste em eu aplicar aqui na minha variável independente, que é o tempo, um valor, que no caso aqui a gente vai considerar que é menos 1. Quando eu estou adicionando ou subtraindo um valor à minha variável independente, eu digo que eu estou provocando aí um deslocamento no tempo, certo? No caso de subtrair uma variável, que foi aqui no menos 1, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Vamos redesenhar aqui a função então. Nesse caso, a função ela vai se deslocar a quantidade de unidades e se é menos, é essa quantidade para a direita, certo? Então vamos lá. Eu vou redesenhar aqui o meu trapézio, só que agora ele vai começar do 1 segundo, porque eu tive um deslocamento de uma unidade ali. Então a gente simplesmente vai redesenhar o nosso trapézio. E as dimensões do trapézio e a amplitude dele não muda, ele continua tendo a amplitude 1. Essa parte dele aqui é uma unidade depois do início, então vai ser 2. E essa aqui é 2 unidades depois do início, então vai ser 3. Nesse caso, quando eu aplico uma subtração na minha variável independente, eu digo que ocorreu um atraso, certo? Por que isso é chamado de atraso? O instante zero aqui da nossa função é o instante em que a gente começa a observar o fenômeno. Então, é como se a gente estivesse aqui como observador, olhando para essa parte do meu gráfico, e a função ela vai se movendo da direita para a esquerda. Então, no instante zero aqui da minha função principal, eu estou vendo que ela teve aqui uma transição de 0 para 1, e a partir daí ela foi constante, depois ela desceu na forma de rampa. Para essa nova função aqui, ó, que eu estou falando que ela está atrasada, eu já estou aqui no instante zero observando a minha função e ela ainda nem começou. Por isso que a gente fala que teve um atraso, ou seja, ela vai demorar 1 segundo para poder começar essa subida aqui, que eu já tinha observado nesse instante zero. Beleza? E o que acontece se eu adicionar, se eu fizer x de t mais 1? Eu vou deslocar a minha função para a esquerda. Então, como que vai ficar a minha nova função? Eu vou pegar aqui o meu trapézio e vou deslocar ele em relação à minha função original, que é essa aqui. Eu vou deslocar ele uma unidade para a esquerda, certo? Então, esse ponto aqui, que é o meio da minha função, né? Ele vai vir para cá, para o zero. Então, o quadrado aqui do meu trapézio, ele vai ficar aqui, ó, no menos 1. E a minha rampa, que tem largura de uma unidade, ela vai de 0 até 1. Novamente, a amplitude não muda, continua sendo 1. E a função continua tendo a largura de 2, só que agora ela foi deslocada para a esquerda. Isso é chamado de adiantamento. Por que isso é considerado um adiantamento? Porque, novamente, ó, no instante zero, em que eu comecei a observar a minha função, eu já estou vendo só a parte da rampa, ou seja, a parte quadrada aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para poder ajudar.
a parte aqui, ó, quadrada do meu trapézio, ela simplesmente já passou, certo? Agora, a gente vai falar sobre a reflexão no tempo, que consiste em multiplicar a minha variável independente por menos 1. O que vai acontecer com o gráfico da minha função? O que vai acontecer é o seguinte, vamos redesenhar aqui a nossa função, a gente vai chamar de x de t, e vai ser novamente o nosso trapézio. Então, ele vai ter amplitude 1, vai ter aqui ó, uma largura de 2 segundos, certo? A reflexão no tempo consiste em espelhar a minha função original, que é essa aqui, ó. Eu vou espelhar em relação ao meu eixo vertical, ao meu eixo y, certo? Então, vamos lá. Como que vai ficar o novo desenho da minha função? Eu vou desenhar o trapézio aqui novamente e eu vou refletir ela exatamente como se fosse um espelho. Então, o trapézio, ó, ele vai ficar virado para a esquerda, ele continua tendo a mesma largura e a mesma amplitude. Beleza? Então, essa foi a reflexão no tempo. E por último, a gente tem a mudança de escala. A mudança de escala consiste em multiplicar a variável independente por algum valor. Aqui no caso é 2, mas pode ser uma fração. Ou eu posso dividir por um valor, que é multiplicar por 1/2, por exemplo, certo? Então vamos lá redesenhar a nossa função x de t, que novamente a gente vai considerar que é um trapézio. E ele vai ter aqui largura de 2, amplitude de 1. No caso aqui da mudança de escala, quando eu estou multiplicando por um valor e esse valor é maior do que 1, eu digo que houve uma compressão do meu sinal. Por que é uma compressão? Porque eu vou pegar os pontos de referência aqui, ó, da minha função original, que é 1 e 2, e vou dividir pelo fator que está multiplicando a minha variável independente. Então, o que vai acontecer? Eu vou redesenhar aqui a minha função, só que os pontos de referência agora não é 1 e 2. Os pontos de referência vai ser 1 dividido por esse valor, que vai ser meio, e 2 dividido por esse valor, que agora vai ser 1. Ou seja, a minha referência agora mudou, é 2 e 1. Então, ele vai de 0 aqui até 2, até meio, e de meio até 1 eu tenho a rampa. A amplitude continua a mesma, mas percebam que esse sinal aqui, ó, ele está mais estreito, ele tem largura de apenas 1 unidade, em relação ao sinal original, que tem largura de 2 unidades. Por isso eu falo que ocorreu uma compressão. Ah, mas o que acontece se eu pegar a minha função e dividir por 2? Ou seja, é a mesma coisa que eu multiplicar ela por meio. Vamos redesenhar ela aqui. O conceito continua o mesmo, não é porque eu estou dividindo que a operação vai mudar. O que eu falei? A gente vai pegar o termo que está multiplicando a minha variável independente, qual que é esse termo? Meio, e a gente vai dividir as referências da minha função por esse termo, que é meio. Então, eu vou pegar lá 1 dividido por meio, dá 2. Vou marcar 2 aqui. E 2 dividido por meio dá 4. Então, essas aqui são a minha referência para eu poder desenhar. Então, aqui, ó, a rampa vai descer de 2 até 4. Percebam que houve uma expansão do meu sinal, ou seja, ele ficou agora com o dobro da largura original, que era 2, certo? Agora que a gente já viu os 3 tipos de mudança que podem ocorrer com a minha variável independente, vamos fazer um exemplo, que é esse exemplo aqui, e ele consiste em aplicar todas as transformações ao mesmo tempo. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Vamos considerar aqui que a função x de t, novamente, vai ser o trapézio, certo? Aqui vai ser 1, e aqui vai ser 2, e a amplitude é 1.
Como que eu resolvo esse tipo de problema? Deixa eu separar a tela aqui. A gente vai resolver esse problema seguindo a ordem de apresentação desse vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer, portanto, é o deslocamento no tempo, ou seja, eu vou desenhar a função que é x de t mais 1. Por que mais 1? Porque eu estou aplicando ali o deslocamento mais 1. Ah, mas e o menos 2t? Não preocupa com isso agora. Preocupa em desenhar essa função aqui, ó. Então, como que eu desenho a função x de t mais 1 a partir da minha função original x de t? Eu vou aplicar um um adiantamento de uma unidade. Se é um adiantamento, eu vou deslocar para a esquerda. Então, meu trapézio, ó, ele vai começar aqui, que ele tem largura 1, então ele é menos 1, e a rampa vai descer aqui em 1 segundo, certo? E a amplitude, ela vai ser 1 também. Bom, deixa eu agora só dividir a tela aqui. E agora a gente vai fazer a inversão do meu sinal, certo? Então, eu vou desenhar x de menos t mais 1. Mas o que eu mudei dessa função aqui para essa função aqui? Eu só apliquei a reflexão, então eu só preciso refletir esse gráfico, que vai ficar da seguinte forma. Eu vou considerar que o meu eixo y é como se fosse um espelho, então a rampa ela vai descer aqui e o trapézio vai ficar para cá. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 e 1, e a amplitude não muda, a amplitude continua 1, certo? Então eu tenho x de menos t mais 1. E agora eu vou chegar na minha função final, que é o x de menos 2/3 de t mais 1. Ou seja, o que eu estou fazendo? O que mudou daqui para essa função? O que mudou foi a mudança de escala aqui de 2/3. Então, o que eu faço? Como que eu desenho essa função? Eu vou pegar as referências da minha função anterior e vou dividir por 2/3. Então, o menos 1 vai virar menos 3/2, né? Porque eu estou dividindo por 2/3. E o 1 vai virar 3/2. Então, a minha rampa ela vai ficar aqui, ó, do 1 até 3/2. E o trapézio vai ficar aqui, ó. A amplitude continua 1, certo? Ou seja, a gente chega à função original, deixa eu mudar a cor aqui, a gente chega à nossa função original do problema fazendo em etapas. Primeiro a gente faz o deslocamento, depois a reflexão e depois a gente faz a mudança de escala, certo? Nos próximos vídeos, então, a gente vai resolver aí mais exercícios a respeito de sinais e sistemas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em relação às transformações da variável independente, postem aí nos comentários quais foram as dúvidas, que a gente vai elaborar mais um vídeo para responder todas essas dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima!